Graça e paz, irmãos. Nós vamos hoje fazer não é um estudo, mas nós queremos fazer uma análise de alguns detalhes do capítulo 8 de Romanos. Antes, porém, eu gostaria de que os irmãos pensassem um pouco. Quarta-feira, nós estávamos em Caldas Novas e nós fomos ao culto e eu vi uma mensagem sobre a Arca de Noé. Pastor Ilquias, ele falou de uma maneira que eu fiquei conversando com a Jaci, dizendo como é importante a Bíblia, a gente pensa que sabe alguma coisa, depois tem algumas lições. Por que foi criada a Arca de Noé? Foi para salvar uma família, dentre aquelas outras que estavam se perdendo. E ele deu uma ordem: entra na arca. Depois daquela construção, parecia um homem louco, construindo uma arca e, de repente, o Senhor manda ele botar. Então ele disse um aspecto fundamental. Imagine que ali naquela arca estavam pessoas, poucas evidentemente, mas tinha animais, porque ele mandou que colocasse um casal de cada animal. E ele disse: pense a fedentina, pense a dificuldade para a convivência com aqueles animais, aquelas aves, aqueles tudo. E ele usou um outro termo que eu não irei usar aqui. Mas ele disse: entra na arca. E ele fez uma analogia com uma igreja. As pessoas veem na igreja somente as coisas que não lhe agradam. Mas Deus diz: entra na igreja. Não despreze. Hebreus diz que não devemos desprezar a casa do Senhor, como é costume de muitos. Quer nos parecer que nós estamos desprezando muito, ou não estamos valorizando como deveríamos fazer a casa do Senhor. Mas o que é que está escrito aqui? Não, aqui? Aqui é a casa do Senhor. Deus estava nesse lugar antes, mas eu não sabia. Essa não é. Então, irmãos, vamos valorizar. Não vou falar sobre isso. Estou querendo apenas dar uma alerta que eu achei importante, e aquele enfoque. Entra na casa do Senhor, pelo amor de Deus, porque lá fora parece bom, mas aqui é onde tem a salvação estava na arca e não nos que estavam de fora. Então aqui é o lugar onde você pode desenvolver a sua salvação. Entra na igreja do Senhor, parafraseando. E alguns anos atrás eu gostava de cantar, tanto peguei o Eudaldo aqui meio sem ensaiar, mas vou ver se eu consigo cantar um hino. Eu gosto de cantar, sabe? Sabe por quê? Diz que no céu nós só vamos cantar, não é? As outras atividades, as outras coisas que nós temos, elas vão ficar, porque lá nós vamos no lugar. Eu quero, os irmãos desculpem, nós não ensaiamos, mas ele é assim mesmo, ele está acostumado. Já faz 60 anos que ele acompanha e ele já está com... De todas as provas que eu já passei, é tão difícil, Senhor, a gente às vezes ouvir a acusação do vil tentador. Lembrança de um passado vem e querem me fazer parar, ou mesmo palavras de alguém que não
quer na gente acreditar. E quase parando sem força e vigor, a gente lê a palavra e encontra bastante poder para vencer. E continua a jornada e vê que o passado ficou para trás. Saber que dele não lembra mais. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está pelo sangue vertido na cruz. É certo que provas virão, investidas do vil tentador. Nenhuma condenação há para quem está em ti, querido Senhor. Abramos em Romanos no capítulo 8 e nós vamos, no tempo que nós temos, nós vamos verificar aqui algumas coisas nesse capítulo. O capítulo 8 é para todos os crentes. Ele é como que um código de procedimento para a vida cristã. Ele começa dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A condenação foi a consequência da desobediência. O pecado trouxe a condenação do ser humano. E Romanos 6, 23 diz que todos pecaram e estão destituídos da glória do Senhor. Esta condenação veio através da lei, por sacrifícios, como nós estamos estudando no livro de Hebreus, e tudo aquilo um símbolo para mostrar um sacrifício perfeito que seria feito por Jesus Cristo, não mais com sangue de animais, mas com o sangue precioso de Cristo Jesus. Por isso, a condenação foi quebrada. E nós vamos aqui dizendo, portanto, o verso 3 de capítulo 8 de Romanos diz: portanto, o que fora impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Daí dizer que não há mais condenação, porque Cristo Jesus fez um sacrifício perfeito. Então, esta condenação foi quebrada pelo Filho de Deus. Isaías diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades e o pecado que estava sobre nós, ele levou sobre si, e pelas suas pisaduras é que nós fomos sarados. Ele curou a nossa alma. Um segundo aspecto que esse livro de Romanos nos mostra, dos versos 5 a 9, ele nos mostra o contraste entre as coisas da carne e as coisas do Espírito. Ele diz assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Nós temos aí uma dificuldade na vida cristã, é fazer a separação daquilo que é real e daquilo que nos apenas enche os olhos. Nós estamos hoje indo muito pelo visual. A fé está sendo colocada como que em segundo plano. Mas em Hebreus 11 nos fala que a fé é o firme fundamento
das coisas que se esperam e a certeza das que se não vê. Portanto, ele nos mostra que as coisas da carne inclinam-se para satisfazê-la. E os irmãos sabem que o pecado agrada à carne. Se não agradasse, nós não cairíamos nela. As pessoas só tomam veneno para exterminar a sua vida, quando na verdade estão desesperados, perderam o referencial. Mas de sã consciência eles buscam as outras coisas. Estávamos em Caldas Novas quando nós ouvimos aquele pai que deu cabo do seu filho por não querer que ele fosse fazer parte de daquele movimento contra essas leis aí, né, de reforma. E depois o filho não obedeceu, saiu correndo a pé, ele correu atrás no carro e de repente ele atirou no filho e depois deu um tiro na sua boca. Os irmãos devem ter visto isso na mídia. Então ele perdeu o referencial das coisas, perdeu o referencial da família, perdeu a escala de valores na sua vida. Então a carne nos faz pender para perder os valores espirituais. Quando nos inclinamos para as coisas da carne, as coisas espirituais ficam em segundo plano. Mas o que é que Paulo está nos ensinando aqui nessa carne? Que quem se inclina para o Espírito, valoriza. O complexo, a dificuldade está em que nós ainda estamos na carne, mas precisamos viver pelo Espírito. Então a dificuldade do crente é maior. Entrar na arca é correr para administrar as dificuldades. Vir para o reino de Deus é primeiramente administrar as suas próprias dificuldades e ajudar aos outros também, porque essa é a nossa responsabilidade. Mas um terceiro aspecto é que a vida que Cristo nos outorga somente porque nós somos novas criaturas. Veja que diz aqui o verso 12. Assim, pois, irmãos, somos devedores não à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificastes os efeitos do corpo, certamente vivereis. Por esta razão é que nós somos guiados pelo Espírito. A vida nos outorga e Paulo nos diz que quem está em Cristo, ele é uma nova criatura. Porque também nós somos filhos de Deus e por isso devemos ser guiados também pelo Espírito. E nós temos isso aqui no verso 14, que diz: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. São filhos de Deus. Nós temos um Pai que nos ama, e o texto clássico que todos os crentes conhecem no decor, João 3,16, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo o que nele crê não morra, mas que tenha a vida eterna. Nós somos guiados, orientados pelo Espírito do Senhor. Ele que com gemidos inexprimíveis nos conduz a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, para que as outras coisas sejam acrescentadas. E não ser acrescentada, não ter as outras coisas para que o reino de Deus é que seja acrescentada. Não funciona. Funciona quando o reino de Deus é buscado, quando nós buscamos a orientação do Espírito, ele nos acrescenta o que é necessário. Provérbios nos diz que as riquezas duram pouco. E ele, dando orientação aos pastores, diz: cuida bem do teu rebanho,
Porque as riquezas, elas são fictícias, elas são passageiras, elas são enganosas, mas as coisas do Espírito são eternas e nos conduz à presença de Deus eternamente. Por esta razão, irmãos, através das dificuldades, nós caminhamos com um propósito: glorificar ao Senhor. E isso está claro no que Paulo nos diz aqui no verso 18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Glória a Deus por isso, irmãos. Pense, este corpo sujeito a enfermidades, este corpo, ou os relacionamentos interpessoais, na família, na igreja, no trabalho, em qualquer área onde tiver o ser humano, haverá conflitos. Ou não? Sempre haverá conflitos, porque nós não somos iguais, nós temos pensamentos diversos, mas uma coisa é certa: estes sofrimentos, estas dificuldades, estas lutas, não são capazes de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Não importa, irmão, se você não está tendo todos os recursos que precisa. Não importa, irmão, se a sua família não esteja totalmente ajustada segundo os seus conceitos, porque nós temos um conceito e achamos que aquele é o correto. Nos esquecemos que também nós somos parte. Eu falei muitos anos a respeito disso lá em Alexandria. Se há problemas, há soluções. Se eu não sou o causador do problema, eu posso concorrer para a solução. Na minha família, na igreja e no meu trabalho. A palavra de Deus diz assim: resplandeça, quem sabe? A vossa luz diante dos homens, para que vejam e glorifique o Pai que está nos céus. Os problemas não podem ser acumulados, eles precisam ser solucionados. Se sentimos algum mal-estar no nosso corpo físico, buscamos um socorro médico, uma medicação para nos ajudar a recompor as forças físicas. Espiritual, nós entramos na casa do Senhor, entra na igreja do Senhor, e o Espírito de Deus vai te ajudar, porque aqui você vai ter outras pessoas que você acha que não, mas que também estão precisando do seu apoio. Precisamos da sua ajuda, porque não é, por exemplo, os sofrimentos, não é as dificuldades, elas servem para fortalecer a nossa força espiritual, ela serve para olharmos para Jesus como autor e consumador da nossa fé, ela serve para que olhemos a Cristo como o nosso alvo principal. Nós estamos numa caminhada, a partir do momento que nós aceitamos Jesus como Senhor e Salvador, nós estamos no caminho da santificação, para chegar à sua presença, quando Ele disse: vinde benditos de meu Pai. E eu já numa intervenção lá, eu disse lá na classe: como é maravilhoso, eu não vou ser chamado Marcelo, nem Jaci, nem Eudaldo, que é a minha família, esse é o nome que nós temos de família, mas nós vamos lá, o Apocalipse diz, nós vamos receber uma pedrinha, que lá está um nome, mas quando chamar aquele nome eu sei que sou eu. Olha que coisa maravilhosa, gente. Eu sei que essas lutas é para fortalecer. Eu não sei, eu não contei, porque é a primeira vez que eu estou aqui, eu vou contar. A história de um cidadão que estava passando muitas dificuldades. Ele orou ao Senhor e disse: Senhor, eu preciso que ficar livre, o que é que eu faço para tirar livre? Aí o Senhor colocou uma pedra enorme na frente da casa dele, no caminho, e disse: empurra essa pedra. E ele empurrou a pedra. E ele empurrou a pedra, ele suava. Ele ia lá e ele, depois de certo tempo, ele diz: Senhor, não resolveu. Eu empurrei, não, o Senhor disse:
Eu não disse para você tirar, eu disse para você empurrar a pedra. Mas olha uma coisa, vê como você fortaleceu o seu físico, vê como você fez exercícios e você criou ânimo para continuar lutando. O que o Senhor faz em nós é nos fortalecer, porque não há mais condenação, não é o sofrimento, não são as coisas desse presente século que vai nos afastar, se é que cremos verdadeiramente no Senhor. Agora, se estamos buscando Ele com outros propósitos, eu não tenho explicação, nem sei o que dizer. Porque Paulo diz, eu sei em quem tenho crido. Sim, pode ler mesmo. Quem é? Eu sei e eu estou certo para até. Então, irmãos, nessa jornada, você vai ter que empurrar muita pedra. Mas o Senhor vai tirar do seu caminho aquelas que foram precisas. Mas tem outras que você precisa também. Que tem uma outra historiazinha também de pedra. Eu conto muita história, né? Tem outra história também. Um rei queria saber quem eram as pessoas que estavam dispostas a cooperarem com ele como rei. E na estrada real, não era asfaltada, onde o rei passava todos os dias, ele mandou colocar uma pedra também enorme. Aí passa uma pessoa ali por aquela pedra e diz, o rei vai passar por aqui? Que coisa lastimosa, quem foi o irresponsável que colocou essa pedra? Passou por dentro do mato, circundou a pedra e se mandou. Veio um outro e disse, mas que coisa horrível, daqui a pouco é hora do rei passar, como é que ele vai passar a sua carruagem aqui? Subiu a pedra, desceu e foi embora lá para o outro lado. Tinha um camponês, sem camisa, todo suado, sua enxadinha nas costas. Ele passou e disse, meu Deus, está próximo do meu rei passar por aqui. O que eu vou fazer? Tentou empurrar a pedra, não conseguiu. Aí ele fez uma saprema ou uma alavanca, foi lá, cortou, ele trazia um machado, cortou um galho de árvore e ele fez a saprema. Botou e, o irmão sabe, né, o que é feito, né? E ele começou puxando aquela saprema, tirou a pedra do caminho para o rei passar. Lá estava embaixo, o rei tinha posto ali uma fortuna, dizendo, quem remover essa pedra é o dono dessa fortuna. E o rei estava escondido lá no mato olhando. Deus está olhando para você, irmão, para ver como é que você está enfrentando as suas lutas. Pense nisso. Ele tem solução, mas você precisa fazer aquilo que é preciso. Não transfira para o outro aquilo que é seu. O que você precisa fazer é seu, mas Deus tira os empecilhos. Deixa eu olhar para a coisa aqui para não passar do tempo, tá, irmãos? Fomos libertos do pecado e da vaidade. Coisa terrível é a chamada vaidade, não, irmãos? Quando eu acho que eu sou o mais eu, quando tudo eu posso, mas Filipenses 4,13 diz que pode todas as coisas, mas... Não é? Então, veja o que ele diz aqui no verso 20. Pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou. Quem foi que colocou a vaidade no ser humano? O inimigo das nossas almas. Deus disse para você não comer dessa fruta, não é porque Ele não quer que você coma, é porque se você comer, você vai ficar sabendo tudo que Ele sabe. Aí, gente, a curiosidade é terrível. E Ele quis ser igual. Não queira ser igual a outrem, porque Deus lhe criou diferente. Mas ajuste-se a outra, porque você pode ajudar. A Bíblia diz, um ao outro ajudou, mas disse ao seu companheiro, esforça-te. Então, veja bem, meus irmãos, a vaidade é que nos faz caminhar na direção do pecado.
na direção do egoísmo, na direção de sabermos que nós somos todos. Porque ele ainda diz aqui no verso 25: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então, se nós não temos certeza do que vai acontecer, nós teremos a esperança. Mas o Espírito Santo é quem intercede por nós, nos ajudando a vencer essas dificuldades. Esse capítulo ele é muito rico e nós precisamos ver o que ele diz aqui, por exemplo, continuamos no verso 26, que ele diz: como convém, mas o Espírito intercede por nós sobremaneira com gemidos inexprimíveis, onde nós não podemos ter a explicação, mas é Ele quem nos ajuda. Jesus Cristo disse que, quando Ele disse que ia para o céu, Ele não nos deixaria órfãos, Ele nos mandaria o Espírito Santo para nos ajudar, nos consolar, nos encaminhar em todas as coisas. E se nós estamos ligados no Espírito, nós ouviremos a sua voz. Às vezes nós não ouvimos a voz do Espírito falando ao nosso coração, porque os nossos ouvidos e a nossa atenção estão nas coisas. Abafam os sons do mundo, abafam a voz do Espírito, e nós ouvimos aquilo que vai nos trazer a satisfação. Temos um compromisso como os que amam a Deus. Sabemos, no verso 28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. E o propósito do Senhor para as nossas vidas é a salvação eterna através de uma vida santificada. Santifica-os na verdade, Jesus Cristo disse a João 17:17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Por essa razão, o Espírito Santo nós temos um compromisso com Deus, porque esse compromisso é para a glória do Senhor. O verso 30 nos diz isso. E os que predestinou, a estes também chamou, aos que chamou, a estes também justificou, e ao que justificou, a estes também glorificou. Eu sei que o meu Redentor vive e por certo se levantará, disse um homem sábio chamado Jó. Se nós sabemos que Ele vive e nos levantará, Ele vai nos mostrar a sua glória. Ele vai dizer: vinde benditos de meu Pai a possuir por herança. Você já pensou que coisa linda, coisa bonita? Olha, eu tenho uma expectativa maravilhosa na hora que chegar lá e dizer: vinde benditos de meu Pai, possuir por herança um reino que foi preparado agora para vocês. Está preparado desde a fundação, porque aqueles que Ele conheceu já destinou para esta vida eterna. Por esta razão, nós veremos a glória. Temos a certeza, então, de que Deus nos ama. E, finalmente, diz o seguinte, verso 31 a 39, e eu vou fazer essa leitura porque ela é muito importante. Que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus, também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, a nudez, o perigo, a espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Eu queria que os irmãos repetissem comigo.
Mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Glória seja dada ao Senhor, que nos amou de tal maneira que nos glorificou, simples criaturas, pecadores perdidos, e Ele nos resgatou. E fomos resgatados para ver a glória do Senhor. Olha, irmãos, não perca de vista a glória futura que há de vir em nós. Não deixe para vivê-la quando Ele chamar. Viva agora. Entra na igreja. Entra na arca, mesmo que você tenha que fazer a limpeza na sujeira. Mas entra na arca. Entra na igreja, porque esta é a casa do Senhor. Não há perfeição aqui. Nem haverá em lugar nenhum. Um pastor nos Estados Unidos, eu não me lembro bem a igreja agora, ele mandou escrever na porta, na fachada do templo da sua igreja: se você não tem problema, não entre aqui, porque você vai tê-los. Mas se você tem problemas, aqui é o lugar, porque aqui você vai encontrar a solução. Lá fora, a perdição. Aqui, a salvação. Que Deus nos abençoe.